Você já teve alguma dúvida ortográfica? Eu já. Saber se é vi ou vê em travesseiro é um exemplo de dúvida sobre a escrita de vogais. E saber onde vai a letra R em iogurte, ou seria iogurte? Essas e outras perguntas sobre a ortografia do português são tema deste podcast, Fonologia e Ortografia. Em episódios curtos, licenciandos e licenciandas em letras da Unesp, em São José do Rio Preto, São Paulo, explicam os motivos linguísticos das dúvidas ortográficas. Eu sou Luciane Tenani, professora da Unesp, responsável pela criação e produção deste podcast. E te convido a ouvir cada episódio sobre ortografia e características fonéticas e fonológicas do português que falamos, e que são relevantes para ampliar o conhecimento da escrita da língua portuguesa. Continue conosco para conhecer mais sobre fonologia e ortografia. Episódio 1. Ouça este episódio para aprender mais sobre processos variáveis de vogais e ortografia, travesseiro ou travesseiro. Fique com a gente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Fortilli. E eu sou a Isadora Tavares. E nós somos licenciandos em letras da Universidade Estadual Paulista Unesp de São José do Rio Preto. Queremos saber como vocês falam a sílaba pré-tônica na seguinte palavra: travesseiro ou travesseiro? É isso aí, Vitor. Estamos iniciando o podcast Fonologia e Ortografia. Este é o nosso primeiro episódio e o assunto que trataremos hoje será os fatores que influenciam na variação que ocorre entre as vogais pré-tônicas e I em palavras como travesseiro. Aqui na região do Noroeste Paulista podemos falar travesseiro ou travesseiro. Também falaremos sobre como trabalhar com o ensino da ortografia de palavras que tem essa variação fonético-fonológica na fala. Para falar sobre esse desafio do ensino da escrita diante da realidade dessas variações fonético-fonológicas, entrevistamos a professora Ariane Moura, da Rede Pública. Mas antes disso, discutiremos o que é esse fenômeno que afeta as palavras. Por que podemos falar travesseiro ou travesseiro e ser a mesma palavra? Porém, quando trocamos I por E, como em lima e lema, as palavras mudam. O que está acontecendo? Eis uma boa questão da língua portuguesa. Primeiramente, precisamos saber o que é uma vogal alta e uma sílaba pré-tônica de uma palavra. Você pode começar explicando ao nosso ouvinte, Isadora? Vamos começar lembrando o que vimos no capítulo sobre vogais e processos fonológicos, escrito pelas professoras Ailma Silva e Carvalho Silva, ambas professoras da Universidade Estadual de Piauí, que foi publicado no livro Fonologia e Variação, Diretrizes para o Ensino. As professoras ensinam que a vogal alta é formada por sons como I e U, quando a língua está posicionada mais próxima do céu da boca. Já as pré-tônicas são sílabas que ocorrem imediatamente antes da sílaba tônica. Por exemplo, a sílaba vez em vestido, que pode ser falada com a vogal alta I, vestido. Ou sílaba bo, em boteco, que pode ser falada com a vogal alta U, em boteco. Bom, agora que entendemos esses conceitos, podemos abordar a harmonia vocálica, um fenômeno em que a presença de uma vogal alta na sílaba seguinte influencia as vogais anteriores, levando a pronúncia mais semelhante entre elas. Isso ocorre porque há uma tendência de harmonizar as vogais, ou seja, de ajustar as sílabas pré-tônicas para que se tornem mais semelhantes às sílabas tônicas no nosso dialeto paulista. E o nosso ouvinte pode estar se perguntando: pode me dar um exemplo? Mas é claro, podemos ver isso em palavras como perigo, que tem a vogal alta em I na tônica, o que funciona como um gatilho para que a pré-tônica E seja falada como I. Daí, todas as vogais se tornam altas na pronúncia perigo. O mesmo acontece com a vogal O, na pronúncia da palavra cozinha. As vogais pré-tônicas e tônicas são altas. Com isso em mente, voltamos à palavra de hoje, travesseiro, que tem a vogal tônica E, como vimos no capítulo sobre vogais e processos fonológicos, a presença da vogal alta na sílaba seguinte, que é gatilho para a elevação das vogais médias. Mas no caso de travesseiro, a tônica é E, uma vogal média, portanto não se configura um processo de harmonia vocálica. Ah, Isadora, o
que pode estar acontecendo é outro fenômeno que afeta as vogais pré-tônicas, que é chamado de alçamento vocálico, motivado pela redução da diferença articulatória. É um processo que se caracteriza pela elevação de vogais médias em vogais altas, motivado por consoante adjacente à vogal. O nosso ouvinte, Vitor, não deve ter entendido muito bem o que você explicou. Pode dar um outro exemplo? Com certeza, Isa. Podemos perceber na pronúncia de pequeno que a vogal tônica é E, uma vogal média. Portanto, ela não é um gatilho que dispara a mudança da pronúncia da sílaba pi nessa palavra. Nesse caso, o que gera mudança na articulação da vogal é o fato de haver, na sílaba que, a consoante oclusiva velar, que tem uma articulação em que a língua sobe para a região velar da boca, o que faz com que a vogal fique alta. E na palavra travesseiro, tem harmonização vocálica ou redução vocálica, Vitor? Eu percebo que não tem vogal alta. Na palavra travesseiro, não é muito claro qual é o motivo da pronúncia com a vogal alta I. Podemos até brincar, Isadora. Os pesquisadores sempre pensam nela quando colocam a cabeça no travesseiro. Com certeza, não é uma harmonização vocálica, porque não tem vogal alta na palavra. Restaria, então, o processo de redução vocálica, mas não há consoantes com articulação alta, Isadora. Então, temos o alçamento da vogal pré-tônica sem um gatilho. De todo modo, tem um alçamento vocálico que tem caráter neutralizador. Isso é, o E se eleva para I. E ouvimos duas pronúncias para a mesma palavra. Assim, as vogais I e E, que permitem identificarmos as palavras diferentes apenas em sílabas tônicas, como em lima e lema, perdem a sua função distintiva quando estão na sílaba pré-tônica. Quem diria, Vitor, que a pronúncia de uma palavra tão comum dá tanto trabalho para os estudiosos da língua portuguesa? Agora que entendemos, ouvinte, como acontecem os processos variáveis que afetam as vogais pré-tônicas, vamos responder à pergunta: qual é a importância desse conhecimento linguístico para o ensino da língua portuguesa? A importância das variações das vogais consiste no fato de que elas são parte da identidade de uma comunidade de fala. Além disso, conhecer a língua que se fala inclui o conhecimento de seus sons e das regras que guiam a fala das pessoas. Soma-se a compreensão dessa variação na fala, a relevância de estabelecer relação entre fala e escrita, e particularmente quando voltamos nossa atenção ao ensino. Devemos, por tudo isso, levar as variações da fala sempre em conta no ensino de português como língua materna. É isso aí, Isa. E por falar em ensino de língua materna, convidamos uma professora da área para contar um pouco sobre como ela lida com essas variações da fala e com o ensino da escrita em seus alunos no ensino fundamental. Nossa colega Ana Laura Furquim, também licenciando em Letras na Unesp de São José do Rio Preto, irá ler as respostas enviadas pela professora. Professora Ariane, pode nos contar alguma experiência com o trabalho da variação da fala na sala de aula? A variação linguística faz parte do currículo do ensino fundamental e médio, justamente por ela ser tão presente no falar brasileiro. O material do Estado de São Paulo traz aulas sobre os diferentes falares e engloba todas as variações, a diatópica, diacrônica, diastrática e diafásica. Além do que é proposto, eu costumo trabalhar também com vídeos de entrevistas. Como temos alunos de outras regiões que frequentam a escola, eu também uso essa experiência para exemplificar as aulas. Professora, como um futuro professor, minha curiosidade é: como ensinar a distinção entre fala e escrita na sala de aula? Atividades extras, vídeos, aulas sobre o conteúdo? Eu trabalho com vídeos variados, como entrevistas, documentários e músicas, e os alunos também costumam realizar pesquisas de exemplos de variações. Considerando sua experiência docente, você acha que, com o passar dos anos, a dificuldade com a ortografia e com a distinção entre fala e escrita cresceu ou se manteve igual? Em sala de aula, eu lido com essa dificuldade diariamente. Os alunos, mesmo quando fazem uma cópia de uma palavra, eles tendem a escrever da forma como falam. Isso denota uma falta de atenção e o condicionamento ao próprio falar. O ambiente em que eles estão inseridos reflete muito nesse falar, e a dificuldade vem sendo passada através de gerações. Obrigada pela participação, acrescentou muito na nossa discussão de hoje. Então, ouvinte, qual é o ganho que o conhecimento linguístico traz ao aluno para o aprendizado da escrita do português?
A essa altura, Isa, nosso ouvinte já aprendeu que é através do conhecimento linguístico que o aluno fica por dentro de todos os tipos de variações e das regras que guiam todas elas. E não apenas as que aprendemos hoje, mas as que acontecem em todas as regiões do país, ou entre pessoas de classes sociais diferentes e escolaridades distintas, há ainda diferenças relacionadas à idade das pessoas, como a fala de idosos e crianças, ou a diferença de gênero, como a fala entre homem e mulher. Porém, explicar essas diferenças já é tema de outro podcast, né não? Claro, Vitor. E vale salientar que saber a variação nos permite compreender a importância de respeitar as diferentes formas de falar, porque são diferentes maneiras encontradas por grupos de pessoas para expressar sua realidade. Por isso, caro ouvinte, nunca podemos menosprezar os tipos de variação, mas valorizar a diversidade linguística, porque é na diversidade entre os falantes que encontramos múltiplas realidades sociais e culturais que carregam um conhecimento único. Então, pessoal, para resumir o episódio de hoje, analisamos os processos fonético-fonológicos que ocorrem entre as vogais I e E na pronúncia da sílaba pré-tônica de palavras como travesseiro, menino, pequeno. Exploramos os conceitos de harmonia vocálica, redução vocálica e neutralização que afetam as vogais médias e altas nas sílabas pré-tônicas. Assim, procuramos mostrar um pouco como esse fenômeno acontece na fala. Também tivemos a presença da professora Ariane Moura, que trabalha na rede pública de ensino. Ela nos contou um pouco sobre como são suas experiências com o ensino da ortografia de palavras frente à variação vocálica. Aprendemos como trabalhar com esses temas no ambiente escolar. Dessa forma, nós descobrimos a importância de acolher a variação da fala e como fazer relação entre escrita e fala. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu me despeço da Isadora e de vocês que nos acompanharam até aqui. Gostaríamos de agradecer a professora Ariane Moura por nos conceder a entrevista. Agradecemos também a nossa colega Ana Lara Furquim por ter interpretado a voz da professora Ariane. E a Clara Sanches pela participação nos ajudando a escrever o roteiro deste episódio. E obrigada também, Vitor, pela parceria super legal que nós tivemos nesse episódio do podcast Fonologia e Ortografia. E a você, ouvinte, que nos escutou até aqui. Esperamos que tenham gostado. Tchau! Agradecemos aos nossos alunos e alunas que compartilharam suas experiências e conhecimentos. Aos professores de ensino fundamental e médio que foram entrevistados pelos graduandos da Unesp. Ao Rômulo Borim, responsável pela edição, sonorização e publicação dos episódios deste podcast. Se você tiver comentários, envie uma mensagem para mim, Luciane Tenani, no e-mail luciane.tenani@unesp.br. Obrigada por nos ouvir até aqui. Este episódio foi produzido pelos alunos da disciplina Fonética e Fonologia do curso de Licenciatura em Letras do IBILSE Unesp, campus de São José do Rio Preto, no ano de 2024. Apoio FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Realização Labfon, Laboratório de Fonética, IBILSE Unesp. Fonologia e Ortografia.